Kurt Lange nasceu na Califórnia em 25 de março de 1952. Ele começou a falar aos 6 meses e aprendeu a ler sozinho aos 3 anos de idade. Na adolescência ele já lia livros complicadíssimos. Ele era um ser humano totalmente atípico. Ele foi durante muitos anos considerado o homem mais inteligente do mundo. Ele tinha o QI de 210. Para ter uma noção, algumas pessoas estimam que o QI do Einstein girava em torno de 160. O Kurt Lange tinha uma capacidade, um intelecto capaz de absorver e computar informação absurda. Mas por que poucas pessoas conhecem a história do Kurt Lange? Quase ninguém conhece. Na verdade, ele viveu a vida inteira e não proporcionou nada de extraordinário. Não fez nenhuma descoberta científica, não teve muita relevância no meio acadêmico. Ele não se distanciou muito da média. Na verdade, Kurt Lange passou 20 anos trabalhando como segurança de um bar próximo da cidade onde ele nasceu. Algumas pessoas podem pensar que talvez ele tivesse um intelecto tão avançado que ele encontrou algum valor ali nas pequenas coisas e permaneceu naquele mesmo lugar. Até porque não tem nenhum problema, né, ele trabalhar com isso. Mas na verdade, quando foi perguntado para ele por que ele trabalhava ali, ele disse que ele não havia encontrado nenhuma outra oportunidade. Quando ele encontrasse, ele ia sair dali. Na verdade, esse era um bar que ele frequentava desde muito cedo. E como ele conseguia acalmar as pessoas ali quando elas brigavam, dava alguma briga ali, ele tinha uma certa habilidade de acalmar as pessoas, de conversar. O dono do bar acabou oferecendo para ele uma proposta para ele trabalhar ali. E aí ele aceitou. Então, o que levou ele até aquele trabalho foram questões totalmente circunstanciais. Foi pelo acaso. Aquilo ali caiu no colo dele e ele acreditou que era muito difícil encontrar uma outra coisa. Todo aquele intelecto dele, toda aquela capacidade absurda, totalmente para além dos parâmetros, né? E nada importava, porque ele acreditava piamente que era muito difícil ele encontrar um outro lugar, dele se encaixar em alguma outra coisa. É muito curioso, porque a gente sempre atribui a inteligência ao sucesso, né? A capacidade da pessoa se destacar e ter um resultado. Na verdade, isso parece muito circunstancial quando você olha para um caso como o do Kurt Lange. Como é possível alguém com todo aquele intelecto sucumbir a crenças tão simples? Na verdade, as pessoas elas têm uma ideia errada sobre o conhecimento. Kurt Lange ele tinha muito conhecimento, mas todo conhecimento ele é limitado. Existe um limite para ele e de certa forma ele atrofia. A gente pode chamar de crença isso que ele tinha de acreditar, né, que ele não conseguiria um trabalho melhor, mas na verdade isso era só mais um conhecimento que ele tinha na mente dele, dentre tantos outros conhecimentos. E por ele tomar aquilo como uma verdade, como uma premissa fundamental, onde ele usava como alicerce para a vida, sem nem perceber, na verdade a gente tem uma ideia errada sobre o conhecimento. A gente acha muitas vezes que o conhecimento ele é o mais importante. Mas essa ideia, esse pensamento, esse conhecimento que ele tinha de que ele não conseguiria trabalhar em um outro lugar, muitas pessoas chamariam isso de uma crença limitante, algo do gênero, mas aquilo era um conhecimento que ele tomou como verdade, uma premissa fundamental que ele usou como alicerce para a vida dele, sem nem perceber. Isso é um conhecimento. E o conhecimento, todo conhecimento ele é limitado. E para a gente conseguir usar conhecimento, a gente precisa de espaço. A gente precisa conseguir ter um espaço entre um pensamento e outro,
A gente precisa conseguir, ao invés de reagir, a gente precisa ter a capacidade de ficar parado, de certa forma. O oposto de conhecimento, de certeza, é o desconhecido, é a incerteza. E a gente não sabe muito bem como lidar com o desconhecido, com a incerteza. De fato, é o que nos cerca a todo momento. A gente não sabe o que vai acontecer, as coisas são muitas vezes imprevisíveis, né? A gente não tem conhecimento do futuro, nem do que está acontecendo agora, né? Como o nosso corpo funciona, como o universo funciona, ninguém sabe. E a gente não consegue lidar muito bem com essa incerteza. Então a gente preenche ela com certezas. E essa capacidade de abstração, essa capacidade de abandonar essas certezas e questionar elas verdadeiramente, né? É o que muitas vezes vai possibilitar um indivíduo de se sair melhor, digamos assim, do que outro. Bom, eu espero que vocês gostem da história do Kurt Lange. Espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer. Até mesmo um maior intelecto, ele pode cair diante de crenças tão simples, aparentemente. Uma coisa muito interessante, no final da vida, Kurt Lange morou numa pequena propriedade rural, acho que uma fazenda, com a esposa, e ele estava pesquisando como a mente afetava as partículas, como a mente afetava a matéria. Como será que a mente afeta, né? Como será que a mente dele afetava a realidade dele? Achei muito curioso essa parte também.